Luiz, primeiro, eu quero dizer que o Luiz, ele é um professor muito querido para mim, assim. Ele teve, né, ele esteve na minha formação completa e foi meu primeiro professor. Então, no meu primeiro dia de aula, estava lá o Luiz falando de acupuntura, de medicina chinesa. Então, eu estou muito feliz, de verdade, por te receber aqui, viu, Luiz? Mesmo. Prazer é todo meu e a honra é toda minha. Luiz não foi meu professor. Pois não. Luiz, tô conhecendo agora e já gosto. E eu já conheci também por aqui, Chay. Na verdade, eu acompanho, né, o projeto de vocês duas e sempre que dá, eu entro para ver as lives, escutar um pouquinho. Então, já sou fã também há algum tempo, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, né? Nem eu conheço ela pessoalmente, Luiz. Você acredita? Tem. São as coisas boas que a pandemia traz, né? Eu acho que, enfim, infelizmente, as coisas ruins são muito ruins, mas felizmente as coisas boas propiciam também coisas muito boas, né? Quer dizer, encontros que são inusitados, proximidades que foram reduzidas, né? E uma coisa que eu achei super interessante é a gente perde o preconceito de falar de muita coisa em um ambiente virtual, né? Em um ambiente que não é presencial, né? Eu mesmo tinha muito preconceito, apesar de lidar já há muito tempo com o virtual, mas é muito legal isso, né? Quer dizer, a gente falar de autocuidado, a possibilidade de ficar, né, para a eternidade, vamos dizer assim, de alguma forma, e nos perder naquele momento, né? Quer dizer, que era muita coisa do presencial. Então a gente tinha aquele momento, aquele impacto e depois fica na memória só, né? Hoje em dia a gente consegue eternizar de alguma forma isso. Isso é muito, 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 muito legal. Muito mesmo. Bom que a gente se abriu para isso, né? Porque realmente eu não tinha também esse olhar. Nossa, mas eu tenho tanta vergonha. E às vezes eu fico aqui fazendo live achando que eu tô em ligação de vídeo mesmo. Ninguém tá me vendo. É verdade, é verdade. É isso. Eu vou te apresentar rapidinho, Luiz. O Luiz Moreira, né? Ele é acupunturista, fisioterapeuta. Hoje ele mora em Portugal, junto com a Patrícia. Eles são eternos namorados, muito lindos. A Patrícia também é acupunturista. E ele atua no consultório no Pereira e na equipe de futebol Vila Cortês de Mondego. É isso? Isso mesmo. Ele é professor e diretor da Neo Integrativa, que é uma escola, né, com cursos online e presencial, né, Luiz? Se Exatamente. você falar um pouquinho de como é que funciona. Pois é, né? Na verdade, é uma empresa de cursos e de eventos ligados a essa área de saúde integrativa, né? Então, que vem, na verdade, de um desejo muito, muito, muito longo, de muito tempo, de falar de saúde integrativa de um jeito um pouquinho diferente, né? A gente vê muito a saúde integrativa sendo uma junção de uma série de coisas, mas não necessariamente uma integração mesmo, né? Verdadeira de uma série de coisas. Então a gente acaba juntando muita técnica, mas o fio condutor que faz com que elas sejam mesmo, né, integradas, eventualmente ele eu gosto muito de dar um exemplo que a gente tem técnicas que seriam café com o leite, né? Quer dizer, café é uma coisa, leite é outra, mas quando você integra os dois, vira alguma coisa completamente diferente, né? Deixa de ser café, deixa de ser leite, vira café com leite. Então a ideia é buscar um pouco esse olhar, né? De trazer integração de uma maneira diferente, de uma maneira tanto que uma das propostas foi falar, né, de medicina ocidental e medicina chinesa, exatamente com esse olhar de integração, né? Assim, de aproveitar o que existe de melhor dos dois e criar alguma coisa que é diferente, né? Uma coisa que não é necessariamente a medicina tradicional chinesa, mas que também foge aos conceitos do que é a medicina ocidental, né? Hoje, quando a gente estiver batendo papo sobre saúde e doença, isso vai aparecer, né? Isso com certeza vai aparecer. Mas a ideia é essa, né? A empresa está baseada nesses conceitos. E aí, virtual, né? Os presenciais, agora a gente voltou, eu estou aqui no Brasil exatamente para isso, né? Então, a gente teve um curso final de semana passado. E os híbridos, né? Que a gente vai fazendo nesse formato que também vai surgindo agora, né? Aproveitar o que tem do virtual. Algumas coisas têm que ser mesmo presenciais, não tem jeito, né? Mas aproveitar um pouco dessa oportunidade que foi aparecendo.
E aí eu não vou deixar de falar que ele é pai de um cachorrinho que chama Sanshin. Olha que bonitinho. Exatamente. É o nosso filhotinho lá. Tá lá abandonado, coitado. Tá lá com a avó, lá em Portugal. Mas é o pai do Sanchim, tem que ser. E Luiz, só para a gente começar, né? Só quero dizer assim, que foi um tema que foi votado entre várias opções que eu falei, eu queria que ele falasse sobre todos, porque realmente eram todos muito legais e que coincidem muito com a forma do Papo de Maco de apresentar a medicina chinesa, né? Então, para você, o que foi mais votado foi os fatores de adoecimento, de acordo com a medicina tradicional chinesa. Eu queria que você desse essa introduçãozinha, assim, para explicar o que de fato é isso, né? Pois medicina chinesa, eu acho que o mesmo impacto que a Marina teve, de repente a Chay também teve, quando eu comecei a estudar medicina chinesa alguns anos atrás, é, foi de encontrar alguma coisa que respondia uma série de questões minhas, pessoais, né? Não só enquanto profissional de saúde, já como fisioterapeuta, mas também como pessoa, como um ser pensante de alguma forma dentro de saúde, né? E a medicina chinesa tinha certas respostas que eram muito interessantes, que eram, por um lado, muito simples, e aí depois, quando você começa a estudar, você vê que é alguma coisa muito complexa, né? Tem toda uma complexidade, mas na hora que você enxerga essa complexidade, você volta a entender que é simples, que a coisa não é assim, né? Oh, meu Deus. E aí, o processo de adoecimento foi um desses tópicos, né? Onde eu fiquei assim, cara, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Porque, primeiro, separa isso de uma maneira muito didática, né? Na minha opinião. A gente tem uma separação que ela é muito bem feita em termos de o que faz a gente adoecer, né? E, por outro lado, explora de uma maneira mais aberta o que hoje, na medicina, mesmo ocidental, a gente já começa a entender e já começa a aceitar, vou usar essa palavra, né? Quer dizer, antes era um tabu você falar que emoção causava doença física, né? Doenças psicoemocionais ficaram no Muito. limbo durante muitos anos, né? Quer dizer, a doença adoece da cabeça, o corpo adoece do corpo, e pronto, né? Fica aquela coisa assim completamente separada. E aí o chinês já falava isso, né? Quer dizer, ele já contava pra gente que as emoções adoeciam. E a doença não era uma doença psíquica. A doença era uma doença física, a doença era uma doença comportamental, a doença era uma doença, né, emocional. Então, quer dizer, ela adoecia em vários níveis. Da mesma forma, os nossos hábitos, né? As nossas rotinas, os nossos comportamentos num compartimento um pouquinho separado das emoções, mas muito a ver com a emoção, né? E que existia muito pelo contrário, fatores que vinham fora, fatores que vinham da natureza de alguma forma, né? E aí, mesmo quando a gente faz a transliteração, né, para hoje, a gente vê que a coisa é muito certinha, né? A coisa funciona muito bem. A gente precisa adaptar eventualmente de uma forma ou de outra, mas se a gente dividir nesses três grandes grupos, né? Quer dizer, eu adoeço porque existe alguma influência do ambiente, né? A gente está vivendo isso, né? O Covid não sou eu, o Covid não são os meus hábitos. Ele pode até propagar de uma forma maior por causa disso, mas é um bicho que está aí do lado de fora, né? Ele vem para dentro de mim, por exemplo, e assim é com toda doença que é infecciosa, né? Claro que o chinês não via isso antigamente dessa forma, ele falava dos fatores naturais, né? Do vento, do frio, mas basicamente a gente consegue fazer essa transposição para hoje, para essa situação, né? Das infecções, dos micro-organismos de um modo geral. Por outro lado, a gente sabe que muitos dos nossos hábitos, muitas das nossas rotinas, a forma como a gente se porta, a forma como a gente se comporta, né? E os traumas, aí trauma físico mesmo, né? Uma pancada, uma batida, alguma coisa assim, também podem fazer com que a gente adoeça. E, para mim, o que é o mais maravilhoso nessa história é exatamente isso, o fator emocional. Né? Quer dizer, como a gente vai lidar com as nossas emoções. Se eu não me engano, eu vi uma live de vocês falando disso, né? Falando de como o fator emocional ele poderia ser um fator importante em termos do adoecimento. E talvez, já fazendo aí um gancho, né? Para a gente poder bater papo, esse talvez seja um dos fatores onde a gente consiga ter um controle um pouquinho maior. Não gosto da palavra controle, mas assim, uma consciência melhor, né? Quer dizer, se eu consigo ter consciência, eu consigo
ajustar esse padrão emocional, né? E aí a coisa funciona de uma maneira um pouquinho mais tranquila. E é muito legal por isso, quer dizer, a gente meio que põe os pingos nos is, né? Quer dizer, se eu estou doente hoje, se eu estou no processo de adoecimento, seja ele qual for, seja um profissional, seja uma pessoa, um leigo, né? Quer dizer, um não profissional de saúde, eu consigo identificar para ele de onde é que veio isso, né? E mais do que isso, o que eu posso fazer para poder melhorar, evitar de adoecer ou evitar de piorar e modificar o meu padrão, né? Que eu acho que aí é onde é o nosso grande desafio. Quer dizer, o que eu posso fazer para não adoecer? Prevenir de verdade, né? Não é a nossa prevenção ocidental, que basicamente é eu adoeci, o que eu posso fazer para não piorar? Né? A nossa visão de prevenção muitas vezes está baseada nisso. Na minha opinião, não é prevenção, né? Quer dizer, o que eu posso fazer para não adoecer, para ficar bem, para ficar saudável, né? Efetivamente, a gente falar de prevenção. Quer falar alguma coisa? Ai, o Luiz, Patrícia, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Eu achei muito interessante o olhar do Luiz de ver que ele comentou de antigamente, doença da mente era da mente, do corpo era do corpo. E de certa forma, melhorou muito? Melhorou demais. Mas eu ainda sinto que nós somos vistos como pedaços de carne no açougue, tudo fatiado. Ou você vai no ortopedista, é uma atenção. Aí você vai no nutricionista, é outra. Aí, ou você machucou o braço e depois você tá com alguma coisa na cabeça. São remédios que vão melhorando uma coisa e piorando três, quatro e não se falam. E o quanto a medicina chinesa, essas medicinas, esse olhar mais natural é completamente o contrário disso. É um todo que se fala. E eu achei interessante quando eu pedi a apresentação do Luiz, porque ele me falou, né, da abordagem profissional dele, mas ele falou da abordagem pessoal. E eu acho que a integrativa é isso, a gente é único, né? Então, assim, eu não sou só acupunturista, eu não sou só psicóloga, eu não sou só massoterapeuta, né? Eu sou pai de um cachorrinho, né? Eu tenho meus relacionamentos, e isso tudo também é saúde, né? Se a gente divide isso e a gente coloca cada coisa em sua caixinha, não integra, né? Não vira saúde plena. Então, eu acho muito importante você ter falado isso, Luiz, porque a gente não tem, ocidentalmente, ainda essa consciência, né? E é bem esse fio condutor que ele falou do começo, quando ele estava explicando sobre os cursos e o olhar dele. Qual que é esse nosso fio que liga tudo? Pois talvez seja essa a grande dificuldade, né? Porque a gente é um dos temas, por exemplo, que eu usava muito nas primeiras aulas, né? A gente foi habituado desde muito cedo, ainda mais como profissionais de saúde, seja da formação que for, a enxergar esse corpo já partido, né? Quer dizer, eu brincava com o pessoal, falei assim, qual é a primeira disciplina super legal que você tem na faculdade, né? A princípio, anatomia, né? Então, a primeira coisa que assim, uau, estou estudando numa área de saúde, o que eu vou ver? Anatomia, beleza. Então, olha só, está aqui o esqueleto humano, está aqui o sistema muscular. E aí a gente já começa a enxergar isso separado. Eu tive uma experiência também de faculdade, já nas clínicas, quer dizer, já na parte final de estágio do curso de fisioterapia. Era um professor muito querido, tinha uma visão muito boa para a época, né? E virava assim, a gente tem que ver realmente o paciente como um todo, dentro do modelo biopsicossocial, quer dizer, aquela coisa toda, né? De enxergar mesmo de uma forma mais integral. E aí eu lembro, nitidamente, ele tinha dado assim, um sermão na gente, sermão no sentido bom, quer dizer, né, uma palestra a respeito disso e tal, e coisa e tal. E aí ele termina isso e a gente vai para o consultório atender, né? E aí ele vira e fala assim, veja esse paciente com dor no cotovelo. O cotovelo dele tem isso, tem isso, tem isso, tem esses ligamentos, tem isso, tem dois. Tá, beleza. Entendido o cotovelo, o que a gente vai fazer para tratar? E eu pensando assim, tá, e o psico? Onde é que ficou, né? O social esquece, né? Quer dizer, nem chegamos lá, né? E aí eu pensei assim, gente, tá, é lindo na teoria, mas transpor isso para a prática é muito complicado, porque o meu modelo é um modelo biomédico, né? O meu modelo é um modelo que já está todo engessado dentro desse contexto, né? A minha avaliação ela é engessada.
E aí a gente pode pensar que a minha especialidade ou a minha profissão de base, ela já é oriunda disso, né? Quer dizer, o fisioterapeuta não vai entender de psicologia, o psicólogo vai entender pouco de parte física. E aí, quebrar esse paradigma é a parte mais difícil. E por isso a paixão pela medicina chinesa lá no início, né? Porque ela vira e fala assim, olha, presta atenção, querido, esquece isso tudo, né? E vamos recompor. Esquece essas barreiras, esses limites, né? Esse quadradinho aqui, não esquece Uhum. tudo, mas vamos recompor, vamos pensar mesmo, porque o canal do fígado começa lá no pé e vai terminar no peito, e o yin e o yang eles vão circular no seu corpo todo e ser assim, olha que legal, né? E aí, E não é só a teoria, é uma filosofia, né? isso, e era isso que eu ia falar, e o fio condutor é exatamente esse, é isso o fio condutor. Quer dizer, quando eu consigo quebrar um padrão mental, no fim das contas, de pensamento, de forma de enxergar, de forma até de viver, né? E entender que, na verdade, isso está aplicado a tudo. E aí eu tenho que prestar aqui uma homenagem a um professor que foi aquele professor que fez assim, né? Ó, caiu a ficha, que dizia isso, dizia assim, medicina chinesa a gente precisa aprender a relativizar, né? Se eu aponto e falo que é aquilo para o resto da vida, está muito provavelmente errado. E eu preciso entender qual é o contexto, né? E aí, se eu entendo qual é o contexto, eu vou entender o que é saúde, o que é doença, eu vou entender uma série de coisas. Dentro de saúde e doença, por exemplo, a gente fala muito da alimentação, e agora está muito na moda falar de alimentação e tal. Poxa, não é o alimento que é doente, né? Ou não é o alimento que te faz adoecer, é a forma como eu lido com ele. O alimento que te faz adoecer é aquele que está contaminado e que vai me fazer adoecer, vai fazer a Marina, vai fazer a Chay, todo mundo que comer e parar lá no hospital depois da famosa maionese, né, de ovo lá do casamento, né, aquela coisa assim. Agora, como é que é? A azeitona da empadinha não é a coitada da azeitona, sou eu, né, a forma como eu lidei ali com o meu alimento ou com a minha emoção, né, ou até mesmo pode ser um fator agressor, mas eu já estava fragilizado. E aí não adianta dar o antibiótico. Desculpa, não posso falar isso. Quer dizer, adianta, né? Se for uma infecção, tem que ser, eventualmente. Mas não adianta olhar para aquele micro-organismo e falar assim, ele é o culpado. Eventualmente sou eu, né? E aí, toda vez que eu fizer alguma coisa, toda vez que eu tiver alguma alteração, eu vou adoecer, né? E aí, eu tomo remédio para o resto da vida, voltando à questão da medicação, né? E não é a medicação que vai me melhorar, porque sou eu que estou doente, né? Então, no fim das contas, a gente tem uma série de questões que a gente precisa estar atento, né? E se eu aprendo a fazer se eu aprendo a relativizar essa visão, né? Se eu aprendo a entender que aquele ser humano é único e se manifesta de forma única, né? E se eu enxergo ele dessa forma única, a minha relação de tratamento, né? Puxando aqui para o lado da terapia, né? Ela é completamente diferente. E esse fio condutor, eu acho que ele vai ficando cada vez mais único, né? Que eu acho que é o grande objetivo. Então, eu não vou tendo que partir para poder entender, não vou tendo que partir para poder tratar. Eu consigo tratar de uma forma integral, né? Íntegra, né? E integrativa, no fim das contas. Sim. Vou aproveitar só para falar que agora já tem um pouquinho mais de gente. Essa live, a gente está falando sobre saúde e doença na medicina chinesa. E aí vocês fiquem à vontade para perguntar, para vocês comentarem, porque é esse o objetivo, né? A gente bater um papo sobre esse assunto. E a gente deixou uma caixinha de pergunta, Luiz, para as pessoas perguntarem, porque ainda é muito novo, né? Essas coisas todas. E aí, uma das perguntas que você estava até falando aí foi sobre como que funciona o acompanhamento na medicina chinesa, né? O acompanhamento da saúde e da doença. Como que é, né, na prática, isso? Bom, aí depois eu quero escutar como é que vocês fazem, tá, meninas? Eu gosto muito de pensar dessa forma como eu acabei de dizer, né? Então, eu acho que é o grande o pulo do gato, né? Como a gente diz. Quer dizer, eu acho que a grande sacada da medicina chinesa foi entender que essa relação é uma relação muito individual, né? Como eu disse, quer dizer, a gente pode ter muitas pessoas adoecendo de gripe, por exemplo, né? Ou uma infecção qualquer, mas cada uma vai acabar desenvolvendo isso, apesar dos sinais e sintomas serem parecidos, mas cada uma vai desenvolver isso muito individualmente. Quando a gente parte para hábitos, por exemplo, para rotinas,
né? Quando a gente parte para comportamento, isso vai individualizando cada vez mais. Quando a gente parte para emoção, isso marca mais o processo todo. E aí o que vai acontecer? Preciso ter esse olhar mais cuidadoso. Então, acho que o grande lance do acompanhamento é exatamente esse, né? É a gente entender que eu preciso olhar para o meu paciente toda vez que ele está comigo, né? Toda vez que ele chega para poder ser atendido, toda vez que eu converso com ele, né? De modo crítico, né? Tentando entender o que está ali por trás. Tem coisas que vão ser muito claras, tem coisas que a gente vai começando a absorver à medida que a gente vai conhecendo a pessoa. E tudo é informação. Tudo que ele me fala, tudo que ele mostra, a forma como ele se comporta, os padrões todos que ele vai mostrando para a gente são informações. E depois jogar isso dentro da minha caixinha, né, de avaliação. Né? Para quê? Para que eu possa transpor isso depois para tratamento efetivamente. Né? Entender qual é a ferramenta, eu estava falando disso no curso esse fim de semana, né? A gente tem uma caixinha de ferramenta muito legal, no fim das contas, com a medicina chinesa, né? A gente pode usar muita coisa. Mas qual ferramenta é a melhor? Quer dizer, não adianta eu querer, poxa, eu preciso de um carro para poder ir para um sítio, eu vou passar por um terreno todo enlamaçado, né? Não adianta eu comprar um carro esportivo, baixinho, né? Porque ele vai atolar, ele não vai chegar lá, né? E aí eu preciso me adaptar, eu preciso adaptar isso. E eventualmente a gente, como terapeuta, pensa no fim do processo, né? Quer dizer, como é que eu faço acompanhamento? Eu faço com acupuntura, eu faço laser, criança. Eu gosto de parar e, olha, volta, né? Primeiro eu preciso entender quem é a pessoa que vai estar comigo, para saber o que ela tem, para entender aí qual é a minha estratégia, né? Para depois escolher a ferramenta que eu vou trabalhar, né? Então, é uma forma de acompanhamento que eu acho que é muito gostosa exatamente por isso, né? Porque ela vai ficando uma forma muito pessoal e muito personalizada, né? Cada paciente tem um tratamento que eventualmente eu faço a mesma agulha no mesmo ponto, mas que é completamente diferente o raciocínio para quê daquilo, né? Então, acho que essa visão individualizada talvez seja a parte mais importante para mim, né, do que é o processo de tratamento, do acompanhamento com medicina chinesa. E estar atento a sinais e sintomas, né? Quer dizer, se tem sinal e sintoma, tem alguma coisa acontecendo. E aí é onde eu preciso estar mesmo de olho aberto. Uhum. Acho que você falou de uma forma tão completa que eu estou aqui pensando que eu vou complementar isso com o meu trabalho. É muito parecido, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é este encontro apenas esta vez. Então é isso, é olhar para a pessoa naquele momento que ela está. Claro que, né, a história dela também conta muito, mas a cada semana que ela chega lá no consultório, né, ou chega no online também, é uma pessoa diferente, assim. Tem alguma coisa que acrescenta, e aí eu vou aproveitar aquilo tudo para fazer, né, para utilizar das ferramentas mesmo que eu tenho. Então, que você resumiu, né, falou muito bem, e essa frase resume isso que eu acredito. Mari, você tá Travou assim travando. no finalzinho. Internet aqui. Vocês ouviram tudo? Até a frase resume, aí ficou assim um bocadinho picado. Eu acho que a frase resume isso que você falou. Então, acho que é Exatamente. complementar. Ah, e agora eu que não tenho o que falar para complementar. Gente, maravilhoso que vocês falaram, ó. Mas e é muito legal, assim, uma coisa que me deixa muito feliz hoje em dia é que isso está saindo da nossa área, né? E está começando a ganhar outras áreas. Então, acho que isso talvez seja a grande vantagem também da gente ter esse universo que está mais digital, né? Da comunicação que está mais fácil. E que era uma coisa que era exclusiva de um grupo muito pequeno, ou de profissionais com formação ocidental que estavam muito à frente em termos de pensamento, né? Ou então num grupo que eu gosto de brincar, que é o grupo dos malucos, né? Quer dizer, aquele povo que resolve
sair do habitual e estudar alguma coisa que não tem nada a ver, né? Quer dizer, eu escutei muito isso quando fiz a opção, por exemplo, por estudar cultura e medicina chinesa. Mas que se a gente não consegue pensar dessa forma, que é hoje que eu preciso ver essa pessoa, a frase é perfeita, né? E ela está me trazendo coisas que são mesmo de hoje, até em relação à história, Marina. Eu acho que a gente não viveu a história com a pessoa, né? Então, se a gente vai conhecendo a história pouquinho a pouquinho, ela nunca conta tudo. Olha, tá aqui o meu livro aberto. Não é por aí, né? A gente vai escutando e vai entendendo e vai compreendendo uma série de coisas. É mesmo naquele momento, né? É mesmo naquela hora. E se a gente não compreende isso, as coisas não vão funcionar, ou vão funcionar fragmentadas, né? Tive também um colega de trabalho, um médico pediatra, mas foi um grande professor para mim, que dizia isso, assim, ele obviamente tinha ali, né, aquelas limitações, vamos dizer assim, relativas à formação, né, quer dizer, tinha um pensamento que era mais quadradinho, assim, nesse sentido, mas pensava muito fora da caixa, sabe, assim, às vezes. E ele dizia isso, assim, cara, eu acho que tinha que ter uma especialidade médica que era o taxonomista de medicação, porque ele pegava os meninos mais complicados no fim, era muito parecido no nosso processo, né, quer dizer, nada funcionou, ele recebia no fim aquele paciente, né? E ele dizia assim, cara, tem tanta medicação dada, tem tanta terapia feita, tem tanta coisa que eventualmente não faz sentido nenhum uma potencialização da outra, uma eliminação da outra, que a gente precisava de alguém que parasse e escutasse essa pessoa e entendesse e ajustasse tudo, né? E eu achava aquela visão assim, cara, você está falando dentro de uma visão médica de medicina chinesa, né? Quer dizer, eu preciso de alguém que enxergue essa figurinha como um todo. E é muito legal isso, né? Legal ver que isso está cada vez mais, tá mais comum, tá menos exótico, né? Porque antes era muito exótico, era muito esquisito e tal. E aí isso está começando a ganhar corpo, né? Mesmo fora de terapias complementares, mesmo fora de terapias integrativas, né? Assim, tem mais abertura, mesmo para o universo da biomedicina. Sim. Sim. A Williana até comentou aqui que achei importante a gente pensar o momento que o sintoma apareceu, de uma gripe, alergia, dor de cabeça, dor nas costas, e a gente pensar o que tem por trás daquela dor. É isso, né? É fundamental. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de etiologia, né? De origem de doença, quer dizer, como é que essa doença apareceu, isso é fundamental, né? Eu acho que essa é uma parte, por exemplo, que não pode estar negligenciada no nosso trabalho enquanto terapeuta. Porque a partir dali é que eu sei como é que a história vai acontecer, ou como é que ela aconteceu, né? Então, nesse ponto, assim, é fundamental. Se a gente tem pouco tempo, que não deveria acontecer, né? Mas se eventualmente acontece, gaste tempo com isso, né? Isso é uma coisa importante para se gastar tempo. Às vezes, muito mais do que ver exames complementares e isso e aquilo, pare e escuta o paciente te contando como é que aconteceu, né? Porque a gente vai ter quase que visões, assim, né? Em relação a como é que a coisa está se desenvolvendo. E é isso, quer dizer, como eu preciso trabalhar, né? Quais ferramentas eu vou usar, né? A etiologia, para mim, é uma das partes mais importantes, eventualmente muito negligenciada durante a avaliação, mas é uma das partes mais importantes, porque dentro daquelas caixinhas de interno e externo, né, um comportamento, ali começa a ficar claro para a gente, né? De onde é que vem, né? Se é um alimento, é um hábito, é uma emoção que está causando esse tipo de alteração, né? Se eu escuto 5 minutos do meu paciente, ele contando para a gente isso, né? A coisa já começa a funcionar muito melhor. Sim. A Juliana falou que tinha muita dor de cabeça e hoje quase não tem mais com a minha ajuda e com a sua também, né? Sempre. Sou só instrumento e uma vez por semana, mas a cabeça estava agitada demais. A gente recebeu uma pergunta que eu achei interessante. Porque quando não estamos bem, temos mais propensão a ter doenças. Falhou um pouquinho, Marina, não escutei a pergunta toda. Porque quando a gente não está bem, a gente tem mais propensão a ter mais doenças, a ter doenças. Pois é, eu acho que a própria pergunta já é a resposta, né? A gente não está bem. Pronto. Uhum. E aí, se a gente pensa que o corpo é um só, né? Eu não tenho divisão, a gente não tem nenhuma secção específica para a mente, é tudo. A minha expressão ela é completa, ela é única, né?
O fato de não estar bem porque eu estou cansado, o fato de não estar bem porque eu estou estressado, o fato de não estar bem porque eu estou sobrecarregado, né? O fato de não estar bem por qualquer motivo que seja, vai ter implicação direta no eu não estou bem para o resto, né? Na minha cabeça não existe, hoje eu não estou muito bem, mas eu estou 100% para poder atender. Não tem jeito. Né? Se eu não estou bem, eu não estou bem para nada, no fim das contas. Não significa que eu não consiga E fazer, antigamente, né? as visões de trabalho também falavam muito isso. Ah, deixa os seus problemas em casa e vai para o trabalho. É, Não, não tem como deixar metade de mim no armário, na gaveta. Deixa os seus problemas na gaveta. Claro que a eu gente não vai se completamente. deixar inundar, porque tem momentos que não dá, né? Mas peraí, aonde eu começo, aonde eu termino? Exato, quer dizer, qual parte de mim vai ficar para trás, né? Quer dizer, a minha preocupação está no meu dedo, eu tiro meu dedo então e ponho. Não existe isso, né? E aí é uma coisa muito interessante, porque da mesma forma, até por conta da medicina chinesa, é entender que a gente não vai ter 100% do tempo aquela sensação de estar 100%, até porque isso não existe, né? Pelo menos na minha concepção, a gente não existe. Isso agora tá muito em voga, né? A gente falar do romantizar, né? Quer dizer, romantizar a sensação de 100%, de estar pleno, é uma coisa que é muito complicada, né? Por acaso eu estava passando ali, esperando, né, a live começar, passando pelas histórias, de história de alguém, não sei mais de quem, dizendo assim, tá tão difícil hoje, né? A gente quebrar esse padrão de romantizar, né? O trabalho excessivo, por exemplo, né? O trabalho exaustivo, que a hora que eu sento, eu já me sinto culpada, né? Quer dizer, poxa, eu sentei para respirar. Meu Deus, não posso, eu tenho que ser hiperprodutivo, né? E aí, o grande problema é esse, a gente trabalha sempre com os extremos, né? Eu acho que o grande problema da sociedade, no modo geral, não vou nem falar oriental ou ocidental, porque a gente esteve na China, a gente viu que o oriental, eventualmente, também comete esses excessos. O grande problema é nosso, né? É trabalhar sempre com o extremo. A gente quase não consegue trabalhar naquela faixa de equilíbrio que seria ideal, mas entender que o equilíbrio é dinâmico, né? Eu vou muitas vezes para o trabalho mais triste, poxa, porque aquele dia eu estou triste e eu tenho que entender essa tristeza, me permitir sentir essa tristeza para que daqui a pouco apareça outra emoção, né? E da mesma forma, eu não vou colocar um sorriso no rosto, fingir que está tudo bem e suprimir essa tristeza, porque aí eu adoeço. Aí eu vou começar a ter problema, né? E aí a coisa vai começar a atropelar a minha saúde no fim das contas. E como que as emoções elas têm tomado uma proporção grande na vida das pessoas por elas não entenderem essa emoção como algo normal, como algo saudável, né? Então, eu recebo muito assim, nossa, semana passada eu estava deprimida, eu estava com depressão. Não, você estava num estado deprimido, você estava triste, né? Mas isso não é a depressão. Às vezes a gente sente uma ansiedade, que a ansiedade é uma emoção importante para a gente, e aí algumas pessoas falam assim, nossa, eu estou numa crise de ansiedade. Coloca aquilo, né, na patologização da coisa, da emoção, e que vai virando assim, a gente não se permitir sentir aquilo que é natural, né? Que é saudável. Isso é saudável, sentir tristeza, sentir ansiedade, sentir medo, raiva, mas não é a depressão, né? A crise de ansiedade. Como eu disse agora há pouco, né, tem sido uma tônica aqui da conversa, né, e ter consciência disso, né, entender que isso vai acontecer e que isso é natural e que isso pode ser até positivo, né, quer dizer, a gente não tem necessariamente que dar aqui um valor pejorativo ou positivo para uma emoção específica, né, e achar que a gente precisa estar só naquilo, né. Eu gosto muito quando a gente está falando também nas aulas iniciais de medicina chinesa, quando a gente fala de emoção, de dar exemplos que são muito radicais, até para criar um choque mesmo, né? E eu digo que, até uma experiência pessoal, que eu fiquei muito feliz mesmo, com o falecimento de um ente muito querido meu, né? E aí aquela coisa, o pessoal faz assim, né? Regala o olho. Como assim, Luiz? O sofrimento era tanto antes, mas era tanto, sabe assim, foi uma pessoa que sofreu tanto durante um tempo da vida, e ao mesmo tempo era uma pessoa que era tão cheia de vida, né? E aquela situação eu sabia, não precisava ele me dizer, mas eu sabia, né, que causava
angústia, causava depressão, causava uma série de sensações, que o dia que descansou, para mim, foi exatamente, foi literalmente isso, foi um descanso, né? E aí é aquela sensação, ao mesmo tempo, da perda, que vai causar tristeza, que vai causar todo o processo de luto, que é preciso ser feito, né? Não estou dizendo que não, mas foi um alívio tão grande de assim, olha, já não sofre mais, né? Não sei o que tem depois. Mas agora, isso, o que estava acontecendo, acabou. Já não tem mais esse sofrimento, né? Para lá da vida, eu não sei, mas acabou. E aí, assim, é isso, é tirar o peso do mundo das costas, né? Faz assim, uff. E aí, como é que é possível, né? Você fala assim, poxa, mas acabou de morrer, acabou de perder, você já não vai conviver mais. Não, peraí. Isso eu vou ter que processar ainda, né? Essa parte está começando agora. Mas agora me dá a sensação de felicidade mesmo, de alívio. Não é alegria, né? É felicidade de saber que, olha, venceu, esse passo já foi dado. E é muito maluco isso, né? Porque se a gente não toma consciência, e aí eu acho que também outro aspecto da medicina chinesa que é espetacular, né? Que é não dissociar Shen, consciência, espírito, de corpo, né? Quer dizer, não são duas entidades separadas. Se a gente toma consciência desse processo, ele é muito mais suave, né? E eu entendo que eu não preciso ficar agarrado a nada, né? Quer dizer, a emoção ela tá aí para ser fluida, a emoção tá aí para poder acontecer, sentir e ir embora. E ela vai aparecer de novo em um outro momento, em uma outra situação, e ela vai aparecer de outra forma, né? Sobre outra expressão. E toda vez que a gente fica agarrado demais a isso, né? Toda vez que a gente prende demais a uma situação específica, a gente vai adoecer, não tem jeito, né? E de repente é a origem, na minha opinião, acaba sendo, né? De muito dos nossos males, né? De muito dos nossos padrões, porque eu vou alterar. Aí a psicóloga vai conseguir falar até muito melhor do que eu, mas vai alterar todo o meu padrão de hábitos, vai alterar meu padrão de comportamento, vai alterar as minhas rotinas, né? E obviamente vai ter influência sobre o meu sistema imune e eu vou ficar mais suscetível a doenças externas. Então, no fim das contas, eu acho que é um outro fiozinho condutor muito importante, né? E parar, respirar, né? E prestar atenção no que eu sinto, acho que traz um pouco dessa clareza, né? Que é muito importante. Olha, não é uma crise de ansiedade, olha, não é depressão, eu não estou num estado eufórico, né? Não estou surtando, né? O que eu estou tendo é uma experiência de uma emoção específica, que eu preciso entender, né? Sentir, e na hora que ela foi embora, deixar ela embora, né? Na hora que passar, passou, acabou. Né? A Luciana até compartilhou que ela também sentiu isso quando a avó dela faleceu, que é incrível como que as pessoas lidam com a morte como algo que tem que ser sofrido. A beleza de yin e yang, da alternância da vida, né? E são experiências que é isso, que são muito individuais, né? E aí um papel nosso, eu acho, como terapeutas, né? Independente da nossa formação, seja dentro da medicina chinesa, seja dentro da medicina ocidental, o que quer que seja. Também, né, naquela história do acompanhamento, trazer a consciência do paciente para essas questões, né? Trazer à tona essas questões, colocar, né, verbalizar, educar o paciente para isso, né? Porque eventualmente ele está porque ele está preso nesse padrão, né? E que é um padrão muito complicado, não sei se vocês concordam, mas a gente é educado muitas vezes assim, é educado a não sentir, né? O homem não pode chorar, né? Não pode sentir raiva do seu. Falo que a história da gente não ter que dar outra face, né? Religião à parte, filosofia à parte, mas a gente é educado eventualmente a não encarar certas situações e ser assertivo em certas situações, né? Quer dizer, eu preciso aturar tudo e levar tudo nas minhas costas, porque assim eu sou uma pessoa boa. Não, eventualmente eu tenho que falar não, né? Eventualmente eu tenho que impor limites, né? Eu acho que isso é, pra gente aí, o que é o fígado, né? Olha, essa é a minha área, essa é a minha zona. Não me invada essa zona porque vai me agredir, né? Eu tenho que ter medo, eu tenho que saber a hora de preservar a minha vida, entender que não, peraí, a hora que eu tenho é que fugir, não tem que impor limite nenhum. Meu limite é sebo nas canelas, como se diz antigamente, né? E a gente não foi educado para isso. Né? O grande problema é esse, né? A princípio, os nossos pais não foram, os nossos avós não foram, e assim por diante, né? A própria sociedade onde a gente está não está preparada, né? E lidar com emoções, ser genuíno, entender e expressá-las, ainda choca, né? Ainda é uma coisa que não pode ser feita de qualquer forma, não pode ser feita, né, de qualquer jeito, porque vai haver julgamento, vai haver uma série de questões que a gente fica assim, né?
Opa, peraí. E desconstruir isso é importante, né? Desconstruir isso é fundamental. E aí o nosso papel de educador nessa hora, né? De falar com os pacientes, olha, do ponto de vista emocional, você tem que prestar atenção nisso, né? Tome consciência disso e aí tente modificar esses padrões, né? Porque o adoecimento, ele vai com certeza acontecer de uma maneira diferente, né? Se acontecer, né? Talvez a gente consiga até a tal o preservar da saúde que a gente disse há pouco tempo, né? Um ponto que eu acho que é bem diferente ocidental e oriental e que passa, por exemplo, por esse momento do luto, como você viveu o luto, como a outra pessoa comentou aí também, e como a gente lida com as doenças, é que para cá a gente é apegado, o apego àquele estado, os rótulos. Então eu tenho que me encaixar em alguma coisa. Então eu estou triste, eu sou triste, eu tenho uma doença, e eu tenho que viver aquilo e a dificuldade do fluir. E lá não, eu estou triste, eu não sou a tristeza. Como eu estou muitas coisas. Então é mais. Claro que lá eles também têm as dificuldades deles dentro do olhar, mas a filosofia do tudo passa, tudo transmuta. O yin é o yang, o yang é o yin. E é muito legal isso porque, na minha opinião, né? Quer dizer, é isso. Eu acho que cada um é cada um também, né? Quando a gente fala assim de uma maneira tão ampla, é difícil a gente ter certeza de que todo mundo comporta-se dessa forma. Mas eu acho que Sim. talvez no Oriente a coisa seja muito mais simples, até porque essa visão é uma visão que está tão integrada na sociedade, está tão integrada na cultura, está tão integrada na história, né? Que é muito mais simples para eles entenderem isso. Dou um outro exemplo que é muito simples, quer dizer, quando eu falo sol e quando eu falo lua, eu falo yin e eu falo yang para o chinês, né? Está escrito ali. Ele escreve o ideograma de yin e de yang quando ele fala de sol e de lua. Então imagina a gente ter isso na nossa cabeça de que as coisas mudam, de que as coisas elas não são eternas e não são perenes, né? Muito pelo contrário, elas têm toda uma mudança. Também lembro logo quando encontrei a Marina aqui no Instagram, ela colocou isso assim, poxa, a gente lida bem com a mudança, né? Acho que ocidentalmente a gente não lida, porque a gente acha que a gente tem que ser igual. A gente tem que ser o mesmo, né? Era uma frase que eu usava muito quando eu era adolescente. Poxa, não mudei nada. E hoje eu acho ela tão estúpida, tão assim, né? Poxa, eu mudei muito. Ainda bem que eu mudei, porque se eu tivesse a mentalidade que eu tinha com 16 anos, 17 anos, meu Deus do céu, né? Eu estava perdido na vida. Então, a mudança ela é inerente ao ser humano. A gente envelhece, a gente muda de gosto, a gente muda de hábito, a gente muda de uma série de coisas. Por mais que lá na essência a gente se enxergue o mesmo, né? Eu acho que talvez seja essa grande questão, né? Eu não vou deixar de ser o Luiz em momento algum, né? Nessa vivência é o Luiz que está aqui, e não tem história, né? Mas ao mesmo tempo o Luiz de 2 anos de idade não é o Luiz de 5, não é o Luiz de 10, que não é o Luiz de 20, que não é o Luiz de 40. E que eu espero que não seja o Luiz de 50, que não seja o Luiz de 80 e até quando for, né? E a gente fica muito apegado a isso, né? Então eu sou triste, eu sou deprimido. A minha depressão, a minha fibromialgia, o meu câncer, né? A gente até é dono disso, né? E aí é complicado. A gente escuta muito, até mesmo para questões que não são tão graves assim, né, do ponto de vista da doença, mas eu queria perder a minha barriga, né? Outro dia o paciente estava falando isso com a gente. Falei assim, olha, primeiro, a barriga é sua porque está aí, mas se você perder e for sua, você vai achá-la de novo, né? Então, deixa isso para lá, quer dizer, muda hábito, né? Muda pensamento. Eu acho que isso é fundamental. E, no fim das contas, acho que esse é o grande ganho do oriental, né? Falando de chinês, mas do oriental em específico, porque eles já foram educados com essa história de que vai mudar, né? Hoje, e vai mudar de uma forma cíclica, que é outra coisa muito legal. Né? Quer dizer, hoje é yin, amanhã é yang, mas depois de amanhã vai sair de novo. Então prepare-se, né? Cuide-se, prepare-se, porque isso é um ciclozinho que vai se renovando, né? Você não acha que a coisa vai mudar para alguma coisa extraterrestre, alienígena, né? Não vai, né? A gente vai sempre perpetuar essas mudanças que são atuais, né? A gente não vai ficar mais novo, né? Então eu tenho que me preparar para poder envelhecer, né? Senão eu vou ficar daquele jeito, né? Assim, parecendo deformado, querendo ter um rosto de 18 anos. Então, se a gente não se prepara para isso, acho que para mudança, né? A gente vai adoecer também.
né? Por mais equilibrado que seja a minha dieta, por mais equilibrada que seja, por mais vitamina D, vitamina C e, né, vitaminas que eu tome para não adoecer, quer dizer, emocionalmente eu não vou estar bem, né? E aí, obviamente, a gente vai acabar adoecendo. Uma outra pergunta que eu achei muito interessante, que a Chay recebeu, foi sobre as doenças autoimunes. Ah, legal. Como que a medicina chinesa enxerga as doenças autoimunes? Pois como eu disse, assim, o que eu acho muito legal da medicina chinesa é que ela conseguiu achar algumas formulazinhas de pensamento, né, que são muito inteligentes, na minha opinião. Então, o que eu vou responder é uma resposta que é um pouco vaga, mas ao mesmo tempo pode ser que seja interessante. Ela é, na verdade, uma junção exatamente disso que a gente está batendo papo, né? Eu tenho doença autoimune que aparece do nada, né? O paciente está lá, bem, certo? Recebeu uma notícia complicada, ou tem uma experiência triste, aquilo descontrola e começa a aparecer. Então, eu acho que isso é, no fim das contas, alguma questão ligada à emoção, né? A gente tem algumas doenças autoimunes que aparecem por conta de rotinas, de hábitos, né? Por conta de dia a dia, né? Está exposto a algum tipo de situação específica. Vamos dizer, a gente tem aí um fator que é um fator comportamental, ou de hábitos, ou de rotinas. E a gente tem doença autoimune que aparece porque eu tive uma infecção, às vezes antiga, né? A gente sabe que a origem, no fim das contas, não vai mudar, né? Ou ela é infecciosa, ela veio de fora, ou ela vem de algum hábito, ou alimentar, ou algum hábito de vida específico, né? Ou ela vem dos meus padrões internos, né? Dos meus padrões emocionais. Agora, como a medicina chinesa enxerga, do ponto de vista do que fazer com a doença autoimune, que eu acho espetacular, né? Então, quer dizer, para saber de onde veio, eu preciso investigar, eu preciso avaliar o meu paciente, mas entender que aquilo já o afetou, aquilo é dele já, né? Quer dizer, está nele, não é dele, mas está nele, né? E aí, o que fazer? Aí eu acho que é onde a gente tem uma vantagem muito legal em alguns momentos, né? A gente consegue tanto trabalhar com uma medicina de complementar em relação à medicina ocidental, quer dizer, favorecendo uma abordagem ocidental dependendo da doença, e que às vezes é necessário, né? Quer dizer, não dá para a gente falar assim, esquece tudo, vem tratar com acupuntura uma doença autoimune grave, né? Seria até responsabilidade. Mas a gente consegue fazer esse papel de auxiliar, diminuir efeito colateral de medicação, dar bem-estar, que é uma coisa fundamental, né? Quer dizer, antigamente dar bem-estar era tipo assim, eu estou fazendo tudo que eu posso, agora vai lá e, né, e faz a acupuntura para poder ficar melhorzinho. Poxa, bem-estar é o que modula, a gente sabe, né? Hoje, o sistema imune. Se eu estou bem, eu estou com o meu sistema imune mais calminho, ele vai ficar mais equilibrado. Poxa, talvez seja até a primeira coisa e não a última, né? Se pensar. Mas, eventualmente, a gente tem mesmo, né? Algumas ações que são bem interessantes. Hoje, a gente vai descobrindo isso com o avançar da pesquisa em acupuntura, da ciência acupuntura, né? Em especial. Da ciência fitoterapia, da ciência dietoterapia, né? Então, a gente sabe que modula muito o sistema imune a acupuntura, né? A fitoterapia também faz isso. Então, eventualmente, a gente pode, dependendo do caso, eu gosto muito naquela fase onde o paciente está controlado, né? E está precisando reduzir, às vezes, a medicação, porque já tem um efeito deletério pesado, né? Da medicação. A gente pode entrar aí com alguma coisa para poder fazer com que o paciente fique bem. Não só do bem-estar, mas bem em termos de, olha, esse sistema imune vai ficar controladinho, ele não vai ficar aqui nesse turbilhão, né? Então a gente vai descobrindo cada vez mais e sendo veículo de uma terapia mais assertiva, que é outra coisa que eu acho importantíssima, né? A gente não pode cair naquela história de que o que eu faço é alguma coisa que não tem muito resultado, né? Que não porque a técnica não apresente isso, né? Porque ela está lá, ela faz isso, mas porque às vezes eu desconheço, né? E hoje aliar essas duas coisas, integrar ou complementar esses dois lados, né? O lado que a ciência traz para a gente, né? De desenvolvimento, com esse lado tradicional, com esse lado, né, clássico, se for o caso, talvez um dos grandes desafios, né? Atual para o terapeuta, né? Quer dizer, buscar o que tem de melhor mesmo na medicina ocidental, sob a ótica da medicina chinesa, com o que tem lá de antigo, né? E fazer essa união. Então, aí sim, aí eu acho que é fundamental. Agora, seria um contrassenso eu dizer ou me contradizer em relação ao que eu disse antes, né? Cada paciente que chega, mesmo que o diagnóstico ocidental seja o mesmo, eu tenho artrite reumatoide, 10 pacientes com artrite reumatoide. São 10 pessoas diferentes, com 10 histórias diferentes, com 10 evoluções de doença diferentes.
e possivelmente com 10 tratamentos diferentes. Né? Por mais que alguns pontos sejam parecidos, mas a abordagem pode ser completamente distinta. Né? Então, acaba que acho que a gente vai precisar mesmo ver cada caso como um. Né? Quer dizer, cada doença autoimune como uma, cada pessoa que sofre com essa doença como uma. Sim. Para a gente finalizar, acho que você já falou um pouquinho lá no início, falando dos micro-organismos, né, dos vírus, e que os chineses falavam antes do vento, frio, calor. Tem uma pergunta que ficou muito forte na gente quando a gente estava construindo o Papo de Maca desse mês, que é sobre a saúde não estar 100% nas nossas mãos. Você quer falar um pouquinho da sua opinião sobre isso, Luiz? Como que... Porque não tá, né? A gente não pode falar, senão eu faço tudo, então eu vou ter uma saúde plena. Pois eu acho que talvez seja dos grandes desafios em termos, né, de concepção aí do que é essa prevenção em especial, né? Porque a gente quer ter esse controle todo nas nossas mãos para a gente não adoecer no fim das contas, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas eu acho que a grande ideia é essa, né? A gente não quer sofrer, a gente não quer adoecer. E, para mim, eu acho que o mais importante é entender exatamente o que a gente disse agora há pouco, né? Eu vou passar por ciclos na minha vida, não tem jeito, né? O desenhozinho, né, do Yin e do Yang na medicina chinesa, redondinho, bonitinho, mas eu gosto muito daquele conceito que a gente tem também o tempo na história, né, que vai fazendo um contínuo aqui e que mostra pra gente que isso vai mudando também, né? O que é Yin e Yang na juventude não é o que é Yin e Yang na velhice. Então, acho que o primeiro passo é esse, quer dizer, é entender onde é que eu estou nesse espaço agora, nesse instante, né? Porque passado passou, não existe, né? Futuro ainda não chegou, não existe também, né? O que existe são impressões. Eu lembro do que eu fui, eu não vivo o que eu fui, né? Então o Luiz está aqui agora é esse Luiz está aqui nesse instante, já passou, agora é outro, né? Quer dizer, no fim das contas essa impermanência que é muito complicada. Mas ao mesmo tempo, se eu entendo, né, quem é o Luiz, né? O Luiz aqui com 40 e poucos anos, quer dizer, tudo que eu vivo, o que me faz sentir bem, né? O que me faz sentir mal, né? O que eu faço, né? Do ponto de vista psicoemocional que me faz sentir bem, o que eu como que me faz sentir bem, né? A forma como eu lido com o ambiente onde eu estou, quer dizer, eu me cuido, me protejo, né? Ou não, né? Isso talvez eu acho que seja a grande questão, né? Quer dizer, entender que a gente vai mudar, entender que essa mudança ela precisa estar inserida dentro de um contexto. E que esse contexto é quem vai ditar se eu vou ser saudável ou não, né? De repente eu dava conta de comer muito quando era mais jovem e hoje eu como e meu metabolismo não é o mesmo, né? A gente escuta muito isso nessa faixa aqui dos 40, né? E realmente é assustador. E aí eu preciso entender isso, quer dizer, o alimento que me alimentava até pouco tempo atrás e que ele não causava sintoma, que ele não causava adoecimento, hoje ele já pode ser um fator de adoecimento, né? E eu preciso adaptar a minha dieta nessa hora. Eu conseguia, por exemplo, lidar com o estresse de uma maneira muito tranquila quando eu tinha, sei lá, 20 anos. Mas esse estresse específico já não é o mesmo. Eu precisava dormir menos e agora eu preciso dormir mais. Eu precisava dormir mais, agora eu posso dormir menos. Eu acho que prestar atenção nessas mudanças ao longo do tempo talvez seja a chave para a gente estar ali entre 99 e 95, 99 e 95, 99 e 95, né? 100, eu acredito também que é impossível. Talvez até 99 seja impossível. Mas, assim, tá numa faixa que é uma faixa saudável, né? Uma faixa onde eu entenda que eu estou saudável fisicamente, mentalmente, espiritualmente, socialmente, né? E que esses fatores, eles não são fatores que estão me agredindo, né? E aí, eu acredito que a gente tenha também uma outra possibilidade que é muito interessante, né? Acabou que a gente não abordou, mas é uma coisa que também chama muita atenção, que é, se eu estou equilibrado, aquilo que eu sou na minha expressão genética ou na minha expressão de essência, ela tende a ser mais positiva do que negativa. Então, a não ser que eu tenha um gene que é muito complicado, uma essência ou uma genética que é muito complicada, a gente sabe que, por exemplo, as doenças elas têm uma marca muito mais da epigenética hoje em dia do que da própria genética,
né? Então, se eu estou me alimentando com alimentos que me fazem bem, eu me sinto bem. E o que é sentir bem? É, poxa, uma digestão legal, uma evacuação legal, não tem sintomas de uma digestão que é complicada, né? Se emocionalmente eu estou equilibrado, quer dizer, eu entendo que picos de tristeza, picos de alegria, picos de, né, de raiva ou de assertividade, aí, eles são naturais, eles precisam ser sentidos, né? Se eu não estou exposto a um ambiente muito complicado, a gente vive isso hoje, né? Eu, Luiz, por exemplo, vou normalmente me cuidar com máscara, eu vou me cuidar com lavagem de mãos, eu vou me cuidar não tocando, né, na face, nos olhos, quando eu estou num ambiente que é um ambiente de exposição, por exemplo, para o Covid, porque eu sei que, poxa, o bicho não respeita muito isso, né? Pode ser que eu tenha uma imunidade boa, pode ser que não, quer dizer, quem é que me garante que eu não vou estar infectado daqui a pouco? Então, esse é um hábito, por exemplo, social que eu acho que é importante, né? Distanciamento e assim por diante. Então, no fim das contas, eu acho que é ter consciência disso. E aí, sem criar um outro lado que eu acho que também é muito perverso, que é, primeiro, né, o que negligencia, né, que eu acho que é o que a gente está falando, aquele que não toma cuidado com nada disso, mas depois aquele que fica obsessivo. Né? Quer dizer, também é muito comum a gente encontrar, ainda mais no meio da saúde complementar ou integrativa, eventualmente aquela figura que é obsessiva com aí eu preciso comer 250 gramas de nozes esmagadas, porque assim absorve mais, eu não posso sentir raiva, eu tenho que fazer meditação 45 minutos por dia. É o positivismo tóxico, né? Que se fala muito hoje, né? Quer dizer, poxa, lembrar que é balanço, né? Dessa forma eu estou adoecendo mentalmente, eu estou adoecendo pelos meus hábitos e da mesma forma não estou ganhando com isso. Então eu acho que é isso, é saber equilibrar no fim das contas, né? A palavra equilíbrio eu acho que resume bem o que é esse conceito, né? E se conhecer, né? Porque lembrar, a gente não vai seguir fórmula no fim das contas, né? Eu tenho algumas fórmulas que me dão direção, mas fórmula mesmo para o Luiz, para a Marina, para a Chay, para qualquer pessoa, ela não existe. Porque a gente volta no nosso começo lá do bate-papo, de maca, que é, eu sou o Luiz, e o Luiz vai responder ao ambiente onde ele está, ao ambiente interno dele, né, de uma forma diferente dos outros. Por mais que o Luiz tivesse um gêmeo, ele não vai ser igual. Né? Cada um vai desenvolver isso de uma forma muito particular. Nós somos seres individuais, né, no fim das contas. Então, eu acho que o grande lance é esse, né? Eu acho que para a gente chegar nesse equilíbrio e saúde, é ter consciência, é saber quem a gente é, como é que a gente interage com esse mundo, o que nos faz bem, o que nos faz mal, né, de uma forma muito honesta. E estar aberto a escutar o outro, né? Eu gostava muito de me tratar quando eu aprendi acupuntura. Até um dia que eu entendi que eu me sabotava. Eu não tratava daquilo que eu precisava mesmo, de verdade, porque eu achava que eu tinha um padrão que não era aquele, né? Tipo assim, aquela coisa de, eu não tenho isso, não. Olhava a língua estava assim, gritando, né? Sentia o pulso estava lá. Sinal e sintoma, mas eu não tenho deficiência de tecido baço. Não tenho, o que é isso? Não posso ter. E estava lá, bonitona, né? E aí o que acontece? Às vezes colocar na mão do outro, né? Uma pessoa que você gosta, que você confie, né? Ou seja, pessoalmente ou tecnicamente de preferência, é fundamental para que ela possa também te ajudar nesse sentido, né? Porque a gente, se conseguisse fazer tudo sozinho, a gente era ilha, né? E a gente não é ilha. Sim. Você estava falando disso, Luiz. Eu lembro quando eu aprendi sobre floral de bar, eu já fazia de algumas pessoas, né? Depois do curso, claro. Eu falei, tá, eu vou fazer o meu. Sei lá quantas essências eu coloquei no meu floral. Falei, tô precisando disso. Eu fiquei com tanta vergonha, porque eu sempre mandava meus pacientes para uma parte de manipulação aqui em Belo Horizonte, que eu falei, eu não vou colocar o nome dessa receita. Vou colocar aqui um alias. Vou colocar tanto. Mas é isso, né? Ou a gente acha que a gente está precisando demais, ou a gente acha que a gente Não, que negligencia. isso, né? É o excesso, né? E a E a deficiência. deficiência, né? E não adianta, né? Por mais que a gente tenha um autoconhecimento muito elaborado, muito forte, né? Eu acho que é muito difícil a gente se ver, né? A gente não sai e Sim. começa a olhar o Luiz por fora, né? E isso, né? Quer dizer, eu preciso trabalhar essa condição, que é yin e yang de novo, né? A gente cai de novo nessa coisa que eu acho que é espetacular,
Eu preciso me conhecer, né? Eu preciso entender. Eu já tive pacientes, por exemplo, que eu perguntava, que é comuníssimo, né? Ah, como é que estão suas fezes? Não sei. Mas você faz de quanto Nossa, tempo? Ah, não sei. Ah, eu acho que todo dia, mas você vai todo dia no banheiro fazer cocô? Olha, não, não vou. E aí eu paro e penso, gente, como é que pode? Pode, né? Quer dizer, a pessoa não se conhece. E isso é, eu acho que o primeiro passo, é começar a entender e perceber o universo que você é. Né? Entender o que, tipo, eu gosto muito dessa história, o que te faz bem e o que te faz mal. Né? E fazer mal fisicamente. Porque às vezes eu estou compensando, né? Eu como alguma coisa que me dá prazer, mas não me faz bem. Né? E aí entender esse processo, quer dizer, explicar para quem quer que seja, né? O que é sinal e sintoma, como é que isso acontece, de que forma isso acontece. Mas ao mesmo tempo ter um olhar de fora, né? Um olhar que e olha e te dá, porque não tem jeito, a gente não consegue se ver, né? Por mais que eu me conheça, eu não vejo as minhas costas, por exemplo, né? No espelho, mas e assim a gente vai tendo, né? Outros olhares. Então, acho que talvez o grande lance seja esse, né? Para chegar mais próximo dessa ideia de prevenir doença, né? De ter mais saúde. É se conhecer e deixar que os outros também te ajudem, né? Eu acho que isso é fundamental. E como o Gustavo comentou aqui, a saúde não é só a ausência da doença, né? É outra coisa que é espetacular, que é isso, né? A gente ocidentalmente começando a descobrir esses caminhos, né? Não estar doente não significa não ter doença, Ter não significa saúde, não né? estar doente ou ter saúde. E nesse ponto, outro aspecto da medicina chinesa que é espetacular, né? A gente tem uma série de sinais e sintomas que eu gosto de chamar de subclínicos, que a gente tem que estar atentos a ele, né? Ninguém foi ao médico aqui, eu tenho certeza, talvez ao acupunturista ou ao médico de medicina chinesa, mas eu acordei hoje com a minha mão mais quente um pouco. Né? Eu estou aqui com calor nos 5 centros, eu preciso ir ao médico para poder ver a minha deficiência de yin. Não, né? Quer dizer, a gente não faz isso. Mas se você conta que tem a mão quente, o pé quente para alguém da cultura, ou mão fria, pé frio, né? O nosso sinalzinho já, ó, olha, presta atenção, né? Tem aí sinal e sintoma. Tradicionalmente não significa nada, né? Ocidentalmente tem pouco significado clínico, mas para a gente é super importante. Então, é isso, quer dizer, isso já está me mostrando que o meu organismo não está equilibrado, né? Que ele saiu dessa faixazinha ali de 98, 95, 99, 95 e está começando a trabalhar dentro já de algum padrão que é um padrão alterado. E por isso também a importância do outro me olhar, né? Quer dizer, de repente, é isso. Ou eu estou exagerando demais, ou eu estou suprimindo alguma sensação, ou não externalizando ela, né? E que faz toda a diferença quando o outro me confronta, né? Até porque ele tem outros meios de ver isso, não só a fala, não só a verbalização. Ele vai pegar na minha mão, ele vai sentir o meu pulso, ele vai ver a minha face, né? Coisas que eu não consigo disfarçar, né? Por isso os sinais, né? Que são tão preciosos para a gente. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que isso potencializa muito quando a gente trabalha com medicina chinesa. Né? A gente ganha muito, 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 porque o olhar fica mais crítico. Né? Não tenho doença nenhuma, estou 100%. Só vim ver o quê? Né? A sua saúde está 100%, por isso que você veio gastar dinheiro comigo. E aí a gente já começa a ficar mais... a gente começa a criar algumas artimanhas, né, no fim das contas. E enxergar isso é muito importante. sintoma, né, é o último estágio ali desse desequilíbrio. Né? Então, tem um desequilíbrio energético que muitas vezes a gente nem percebe, né? Depois, uma coisa que vai se acalmando para chegar no sintoma como assim, gente, aqui, ó, vem olhar para mim porque não tá dando, não. E a gente escuta muito isso, né? Quer dizer, a paciente chega, senta na nossa frente e fala, poxa, mas eu não sentia nada, não tinha nada, de repente eu adoeci. Né? Não foi tão de repente assim, né? E na hora que você vai começando a perguntar, e tinha isso? Tinha. Tinha isso? Tinha também. Né? E você, pois é, né? O seu corpo te contando uma série de coisas aí ao longo de muitos anos, às vezes, né? Mas é isso, quer dizer, a gente não tem, eventualmente, nem educação, né? A gente não tem educação para perceber, às vezes, o que é, na nossa cultura, muito fácil de ser percebido. Né? Imagina dentro de padrões e de conceitos de cultura que não é a nossa. Né? Quer dizer, a coisa da brincadeira da mão e do pé quente. Né? Poxa, não está lá na nossa cultura, mas fezes, né? Quer dizer, eu dou descarga e nem olho para lá o que saiu de dentro de mim. Né? São coisas que a gente vai começando a aprender a dar valor, um valor diferente
à medida que a gente vai, né, estudando isso. E que, na minha opinião, e acho que é uma proposta de vocês aqui no Papo de Marca, é isso, quer dizer, educar o nosso paciente para isso. Né? Quer dizer, levar isso de uma forma acessível, fácil, tecnicamente correta, mas ao mesmo tempo, né, fácil de compreender, para que ele possa se conhecer, né? E se conhecendo, entender que, olha, aqui não está legal, né? Aqui eu preciso procurar alguém ou modificar alguma coisa, se for possível, dentro dos meus hábitos, né? Para que eu possa me sentir melhor no fim das contas. Eu falo sobre isso do olhar do outro, que às vezes a gente está assim, né? E se a gente está com a mão no rosto, a gente não enxerga com clareza os dedos, né? Eu preciso de alguém para afastar e falar assim, olha, são 5 dedos. Sua mão Exatamente. está fria. E às vezes a gente está assim, né? Tapando o sol com a peneira, né? Que não querendo enxergar o que está ali claro para a gente. É isso, e vindo do outro, a gente, na verdade, não é vindo do outro, né? As coisas, quando a gente ganha, a gente toma consciência delas, né? Porque antes a gente ignora, né? Se ignora, não tem muito o que fazer. Eu não sei o que acontece em Marte. Mentira, a gente sabe um pouco hoje, né? Mas assim, eu não tô lá. Eu não experimento lá, eu não sei o que é respirar lá. Quer dizer, então, eu ignoro, né? Não tem como prevenir ou fazer alguma coisa para mudar alguma coisa que acontece. Não tem, né? Está fora do meu alcance. Mas a partir do momento que eu tomo consciência e que eu sei o que acontece, a responsabilidade é minha. Né? Quer dizer, não é do terapeuta, não é da minha família, não é da minha esposa, não é do meu cachorro, não é do meu periquito, não é do vizinho, é minha. Né? E aí a coisa pesa. Porque a partir dali eu posso fazer para melhorar ou eu posso ignorar, né? Mas não mais ignorante. A escolha é minha, né? A partir do momento que eu sei que alguma dessas coisas, ou que eu me exponho de uma maneira, né, inadequada, os micro-organismos todos, ou que eu tenho um comportamento, um hábito, uma rotina que não é adequado, ou que eu tenho uma emoção que não está equilibrada, né? Quando eu tomo consciência disso, isso é 100% meu, não é do outro, né? E aí cabe a mim fazer alguma coisa, ou comigo mesmo, ou com a ajuda do outro, né? E aí o outro é ferramenta, né? O outro é facilitador, né? E eu lembro também quando comecei a trabalhar, fazendo esse trabalho, né, de educação com o paciente, ela falou com todas as letras para mim foi um choque. Eu saí mais chocado do que ela, né, do tratamento. Porque a gente foi falando, foi, olha, mas você tem que prestar atenção nisso. Ela vira para mim e falou assim, isso é assim, eu não vou mudar. Tá bem, pronto. Eu saí em choque. Eu falei assim, gente, eu te contei que isso vai te adoecer e que isso já está te adoecendo e que isso vai te matar num certo momento. Mas ela é assim, ela não vai mudar. Pronto. Né? Quer dizer, é ter essa responsabilidade, né? Consigo, né? A Marina está falando assim de autorresponsabilidade, autocuidado, autoconhecimento. É fundamental, né? E aí, se eu tenho consciência disso, lembrar que a responsabilidade é minha, né? Não, eu não posso também trazer isso para o outro. E a gente, como terapeuta, também não pode levar isso como nosso, né? Quer dizer, é a escolha da pessoa, né? A pessoa é quem tem que fazer mudanças, é quem tem que adaptar, é quem tem que buscar melhorar, né? E a nossa responsabilidade é ajudá-la, né? Isso é outra coisa muito importante. Só uma coisa que eu pensei aqui enquanto você estava comentando, o quanto, voltando lá para o romantizar as coisas, né? O quanto a gente vê as coisas com olhos de hoje é comum, mas a gente tem que complementar essa frase, mas não é normal. Assim, todo mundo tem insônia. Todo mundo está estressado. Então, ou eu não entendi o que está acontecendo porque eu não estou estressada, ou eu tenho algum problema, porque ficou bonito falar que não dorme de tanto trabalho que tem para fazer, tô produzindo, tá pago de hoje. Então, se eu não tô fazendo isso, eu tô fora. Não, isso é comum, mas isso não é normal. Perfeito, 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 perfeito. E passa por isso, né? Quer dizer, passa por se conhecer. Por ver o meu cocô, por saber quanto de água realmente eu tô tomando, Perfeito. se o meu suor é fedido ou não é. Exatamente. Quer dizer, se eu acordo cansado ou não, né? É uma coisa simples da gente avaliar, né? E entender que eventualmente a gente vai encontrar o nosso limite, né? E que esse limite ele é individual. Quando a gente fala de esporte, por exemplo, né? A gente, pela experiência com o esporte agora,
Tem pessoas que conseguem manter um desempenho dentro de uma condição. Isso porque, mentalmente aqui eu fui lá à frente e não expliquei. Poxa, nenhum esporte de alto rendimento é saudável, nenhum atleta de alto rendimento é saudável. Não, não é bem uma verdade. Né? A gente tem figuras que são muito saudáveis e que conseguem manter um ritmo de treinamento alto e tal. Obviamente, o risco de lesão é muito mais alto, né? Eu me exponho muito mais, mas o treino, teoricamente, faz com que eu seja saudável e não me lese. O grande problema é esse, quer dizer, aí você pega um moleque que resolve ser o cara que vai dar a volta à França de um dia para o outro. E ele não tem preparo para isso, né? E aí ele vai adoecer, ele vai se machucar, por quê? Porque o corpo não está preparado, ele não foi ajustado com o passar do tempo para aquela condição. E eventualmente ele não vai chegar lá, né? Se todo mundo conseguisse chegar ao nível do Usain Bolt, por exemplo, correndo menos de sei lá quantos segundos, ou fazer uma maratona em menos de 2 horas, eu gosto muito de correr distância longa, fico pensando assim, cara, como é que o cara consegue? O cara tem a minha idade, o cara corre menos de 2 horas, que eu gasto 5 horas para poder fazer. Né? Como é que pode? Né? E pode, e é saudável? Não sei, nunca avaliei, nunca ouvi, mas aparentemente sim. Né? Mas o corpo dele está lá. Ele, aquele indivíduo, e por isso ele é único, né? Quer dizer, não tem outro, ele chega lá e faz isso. Agora, eu posso encontrar figuras no meio do meu caminho, que é a maior parte, né, dos atletas, no fim das contas, que chegam nesse ponto. Quer dizer, eu preciso ultrapassar esse limite. Né? Seja por que for, porque eu preciso, porque é o meu trabalho, porque eu quero pessoalmente ter lá uma marca XYZ, ou porque é minha vaidade, ou por causa disso, ou por causa daquilo, mas eles não estão preparados para ultrapassar esse limite, eles estão preparados para aqui. E ele vai machucando, 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 às vezes chega lá, às vezes não chega, né? Mas com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, a gente escuta que fulano aposentou porque machucou, no fim das contas. Porque já não dá conta, né? Quer dizer, porque lesou o corpo dele, porque adoeceu, no fim, né? E aí, é esse o ponto que eu acho que a gente tem que estar muito atento, né? Porque isso vai acontecer no trabalho. Né? Porque o meu colega de trabalho, ele produz até 2 horas da manhã e o chefe elogia porque ele manda e-mail 3h30 da manhã com tudo pronto. Poxa, eu preciso dormir para poder dar conta do dia seguinte, né? E até quanto esse cara também não está se machucando, ou essa pessoa não está se machucando, né? Para poder atender um padrão romantizado, maluco, no fim das contas, de que ser multitask, hiperprodutivo, 24 horas por dia é saudável, né? E aí eu encontro, na verdade, um processo de adoecimento triste, né? Enfim, quer dizer, não, acho que não é E nada que uma interessante. hora vai aparecer, A né? conta Pode ser que chega. ali ela esteja, mas uma hora A vai. conta chega, não tem jeito, né? A conta chega. E por isso que se conhecer é muito importante, por isso que conhecer os seus limites é muito importante, né? E saber, peraí, até aqui eu consigo chegar, daqui eu consigo ultrapassar para ir moldando, né? Esses limites novamente, mas eventualmente eu vou chegar num ponto onde eu preciso dar atenção, porque eu mais estou adoecendo do que estou beneficiando o meu corpo, né? Seja mente, seja corpo físico, seja o que for, né? Maravilha. Ai, que live gostosa. Bom, A gente poderia ficar aqui muito tempo ainda. Vocês querem falar mais alguma coisa? Complementar? no mais, é agradecer demais a conta. Adorei, adorei. A gente está ensaiando já tem um tempinho, né? Aproveitar que as coisas, né, se ajustaram para que isso acontecesse, né? E dizer que sou fã de vocês, gosto muito de acompanhar. Às vezes, por causa de horário, essas coisas lá de Portugal não dá para ver tudo, né? Mas vou sempre vendo, né, o Instagram de vocês duas. Acho que é super interessante. E isso, quer dizer, acho, não tenho certeza, né? É um trabalho que é fundamental, porque às vezes a gente está, como eu muitas vezes, né, muito focado na coisa do profissional, né? Assim, de chegar ao profissional de saúde, né? E a educação para o paciente é fundamental, né? Eu acho que é chave para que a gente tenha mais sucesso, né? Nos nossos tratamentos, na nossa vida e assim por diante, né? Um paciente educado é sempre importante porque ele vira nosso parceiro, né? E parceiro dele mesmo, né? Quer dizer, a coisa da consciência. Mais, né? Sim, e a gente sabe melhor até onde pode ir, como é que pode ir, né? Quer dizer, essa relação toda fica muito clara, né? Eu acho que isso é fundamental, né? E aí
O que é legal do Papo de Maca é isso, né? Quer dizer, aproveita tanto como paciente quanto como terapeuta, né? Acho que a gente consegue reunir informações que são, ao mesmo tempo, técnicas, mas acessíveis, né? E estão de parabéns mesmo, né? Trabalho muito, muito bonito. Então, de parabéns mesmo. Contem comigo sempre que quiserem, estou à disposição, tá? Tá bom. Já é de casa. Pronto. Acho que é live de todos aqueles outros temas. Vamos lá, vamos embora. É isso aí. Eu quero te agradecer, assim, de verdade. Eu falo de novo, com o risco de ficar repetitivo, mas assim, porque eu te admiro muito mesmo, enquanto pessoa, enquanto profissional. E porque eu acho que é isso, né? Eu acho que o Papo de Maca talvez tenha te afetado tanto, porque você é essa pessoa de ter essa facilidade de se aproximar de você. Assim. Então, eu quero muito, muito te agradecer mesmo pela oportunidade de te ouvir mais uma vez de estar aqui com a gente conversando sobre isso e compartilhando suas ideias, seus pensamentos, porque foi muito bom para mim. Muito mesmo. Bom, Muito bom, obrigada. fico feliz também, mesmo. Idem, idem, idem. Né? Foi uma troca aqui muito rica, muito legal. Gente, que prazer! Nossa, e eu adoro isso na minha relação com a Mari, na nossa relação, que a gente está sempre agregando pessoas importantes uma para outra. E de diversas áreas, até que não é sobre trabalho, qualquer coisa da vida, porque quando a gente vira amigo, as coisas não têm limites, né? E isso é muito bom. E quando ela falou de você, o olhinho dela brilhava tanto, assim, Chay, o Luiz é muito legal. E eu não vi a hora dessa live Pois acontecer. é, pois é. A gente conversando assim, Mari, tá chegando, nossa, que legal. E, ai, que delícia estar aqui com vocês e receber o que você trouxe pra gente, foi um Que presente. bom, que bom. Eu gosto muito também de uma frase que não é minha, obviamente, mas que me impacta assim de uma maneira muito constante em relação não só à vida profissional, mas de um modo geral. Acho que a gente precisa construir pontes, né? Não falo nem de muros, né? Muro eu acho que é uma coisa complicada, mas assim, pontes pelo menos, né? E é isso, quer dizer, construir pontes muito para além das relações profissionais, né? Faz com que a gente consiga juntar isso. Eu acho que isso é fundamental, independente de onde, de como, né? Se a gente constrói ponte é porque a gente quer conectar duas coisas que têm, né, alguma função, tem alguma relação, né? A gente não constrói ponte para o nada, que aí não tem função nenhuma, né? E, poxa, prazerão imenso, imenso mesmo, né? E bom que a gente já construiu ponte, né? E aí, vamos usar, vamos trocar ideias, vamos trocar informações. Eu acho que tem muita coisa legal acontecendo e, como eu disse, né? O virtual acho que veio para facilitar muito isso, né? De uma forma mais dinâmica, mais fácil. Quer dizer, de repente, se a gente tivesse no presencial, o Chay estava aonde, Chay, que você está me conta? Eu tô em São São Paulo, Paulo. né? Achar Chá em São Paulo. Tem mais gente em São Paulo do que tem em Portugal inteira, né? Imagina que coisa, né? E aí esse Mas a encontro gente pode ir para Portugal também para te encontrar. deve. Abriu agora para turismo, se quiserem, tá lá assim, abertíssimo, né? Abertíssimo. Então vai ser um prazerão. E mesmo que não seja, né? Quer dizer, presencial, né? A forma Sim, virtual está aí para isso, né? E tem muita coisa muito legal sim. acontecendo nesse mundo. Acho que a gente precisa construir essas pontes mesmo para poder fazer isso chegar para todos, né? Eu acho que essa é a grande vantagem da gente ter informação tão fácil hoje em dia, né? Tão acessível. Isso nutre e mantém a nossa saúde em diversos aspectos. Cara, é isso. E dá ferramentas, né? Dá ferramentas para gente entender melhor, para a gente trabalhar melhor, para a gente ser uma pessoa melhor, né? Escutar o outro, acho que nem que seja para a gente falar assim, eu não quero ser assim, né? Eu acho que não existe nada que a gente não absorva alguma coisa positiva, né? Nem que seja para dizer, não é a minha cara, não é a meu estilo, não é a forma como eu sou. Exatamente, né? Então, e aí quando a gente encontra pessoas, né, como vocês que ainda têm o mesmo estilo, a mesma cara, a mesma forma de pensar, aí a coisa fica melhor ainda, né? Já tem gente até pedindo, além da gente, olha, pedindo para trazer você de novo. Então, você sabe que você Só é marcar. super bem-vindo. Quero agradecer a todo mundo também que compartilhou com a gente aí, que fez pergunta, que esteve aqui, que vai assistir depois. Então, muito obrigada. O Papo de Máquina é para isso mesmo, para a gente sentar e conversar.
Então, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada. Bom final de semana, bom feriado para todo mundo. Para E a todos. gente vai. É isso. Um abração. Um beijo. Gratidão, pessoal.